Vou iniciar a segunda questão. Maria e Chico são os desenvolvedores de um grande portal de programação. Para ajudar no novo sistema de cadastro do site, eles requisitaram a sua ajuda. Seu trabalho é fazer um código que valide as senhas que são cadastradas no portal. Para isso, você deve atentar aos requisitos a seguir. Primeiro, a senha deve conter, no mínimo, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número. Segundo, a mesma não pode ter nenhum caractere de pontuação, acentuação ou espaço. Terceiro, além disso, a senha pode ter de 6 a 32 caracteres. Crie um programa que pede para o usuário preencher as linhas de uma matriz com dimensão 5 por 100, contendo as senhas a serem avaliadas. E exiba o texto senha válida, caso a senha atenda os requisitos solicitados, ou senha inválida, caso contrário. Então, vamos lá. Na questão 2, a gente vai inicializar essa questão fazendo uma função de int tamanho, que o parâmetro vamos receber o char e senha. Essa função que vai percorrer a senha e calcular o tamanho, e verificando se está no intervalo de 6 a 32. Vamos colocar uma int tamanho, que vai receber 0, uma variável contadora, para auxiliar a contagem do tamanho da string. E criar um i, que é a variável de laço, tem essa mesma função, mas criamos outra para facilitar o entendimento, que no caso a gente vai chamar ela de tvalid, que vai receber 0, que ela vai receber também o tamanho e estar no intervalo de 6 a 32. E agora a gente criou outra variável, uma int tvalid, e vai receber 0, que essa variável para validar se o tamanho está no intervalo de 6 a 32. Depois, a gente vai criar um for, que o i vai ser igual a 0, senha na posição i vai ser diferente de /0 e i++. Esse for que vai percorrer a string. Depois, a gente vai colocar uma variável contadora, que vai ser chamada de tamanho ++. Depois disso, a gente vai criar um if, tamanho maior ou igual a 6 e tamanho menor ou igual a 32. Se o tamanho estiver no intervalo de 6 a 32. Colocamos a variável para incrementar, que no caso ela vai ser uma auxiliar, tvalid ++. Depois a gente retorna tvalid. Depois, a gente vai criar outra função, uma int tem minúsculo, chamada assim, com o parâmetro char senha. Essa função que vai percorrer a senha e verificar que existe letra minúscula. Depois, a gente vai criar outra variável, int tem minúsculo igual a 0. Essa variável auxiliar recebe o 0 para afirmar primeiramente que é falso. Vamos criar o for. Colocamos um int i igual a 0, senha na posição i vai ser diferente de /0 e ++. Esse for vai percorrer a string e verificar se existe alguma letra minúscula. Dentro desse for, vamos criar um if, senha na posição i vai ser igual, maior ou igual ao caractere a, e senha na posição i vai ser menor ou igual ao caractere z, ambos minúsculos. Tem minúsculo vai receber 1. Se sim, a variável auxiliar recebe 1 como verdade. E depois a gente coloca um break. Diante disso, vamos retornar tem minúsculo, que ela é a variável auxiliar. Depois disso, vamos criar outra função, int tem maiúsculo, passando como parâmetro char senha. Essa função vai percorrer a senha e verificar que existe letra maiúscula. Iniciamos, então, com uma int tem maiúsculo, que vai começar com 0. Essa variável auxiliar recebendo 0 para afirmar primeiramente que é falso. Vamos, então, fazer o for. No i vai receber o 0, senha na posição i vai ser diferente de /0 e i++. Esse for vai percorrer a string e verificar se existe alguma letra maiúscula. Dentro do for, fazemos um if, senha na posição i vai ser maior ou igual ao caractere A maiúsculo e senha na posição i vai ser menor ou igual ao caractere Z maiúsculo. Depois, colocamos a variável tem maiúsculo igual a 1.
para identificar que é maiúscula. Se sim, a variável auxiliar recebe 1 como verdade. E depois fizemos um break. Em seguida, colocamos um return e tem maiúsculo, retorna essa variável auxiliar. Em seguida, vamos criar outra função int tem número, passando como parâmetro char senha. Função nessa que verifica se tem um número na string. Inicializamos outra variável chamada tem número com 0, que ela vai ser uma variável auxiliar também, recebeu 0 para afirmar primeiramente que é falso. Inicializamos o for com i igual a 0, senha na posição i vai ser diferente de /0 e mais, que essa string vai percorrer naturalmente. Dentro desse for, fazemos um if, senha na posição i maior ou igual a 0 e senha na posição i menor ou igual a 9, que no caso vai verificar se existe algum número natural de 0 a 9. E colocamos a variável que recebe 1 como afirmativa, chamada tem número igual a 1. E fazemos um break. Em seguida, vamos colocar um return tem número. Retorna a variável auxiliar. Então, continuamos o nosso programa criando uma variável com o nome tem caracteres especial do tipo inteiro, com parâmetros do tipo char, senha, função que verifica se existe caractere especial através da tabela ASCII. Então, int tem caracteres especiais é igual a 0, variável auxiliar recebendo 0 para afirmar primeiramente que é falso. Então, criamos um laço de repetição para int i igual a 0, senha com índice i diferente de /0 e mais, pois percorre naturalmente e verifica os caracteres através da tabela ASCII. Logo após, criamos uma estrutura de decisão. Se senha no índice i no intervalo de 32 a 47, ou senha no índice i no intervalo de 52 a 64, ou senha no índice i no intervalo de 91 a 96, ou senha no índice i no intervalo de 123 a 167, tem caracteres especiais é igual a 1. Tem caracteres especiais recebe 1. Se existir algum caractere nesse intervalo, recebe 1 como verdade. Break. Na primeira verificação, se houver algum caractere especial, o processo já é interrompido. Então, retorna tem caracteres especiais, pois retorna a variável auxiliar. Logo após, cria-se uma variável chamada valida senha do tipo inteiro, com parâmetro char senha, função que chama todas as outras funções, criando uma variável de retorno e verificando a validez da string. Criamos também outras variáveis que recebem o valor de cada uma das outras variáveis já chamadas, como por exemplo, int tn recebe tem número, int tm recebe tem maiúsculo, int tmi recebe tem minúsculo, int ntce recebe tem caracteres especiais, int tam recebe tamanho. Logo após, criamos outra estrutura de decisão, tn igual a 1 e tm igual a 1 e tmi igual a 1 e ntce diferente de 1 e tamanho igual a 1, que é a variável tam, verifica os retornos de cada função. Então, returne 1. Se não, que é o else, returne 0. Agora iremos para a nossa main. Então, faremos char matriz 5 por 100, onde preenche e percorre a matriz. Faremos também outra variável do tipo inteiro, com o nome R, variável essa que servirá para auxiliar o retorno da função valida senha. Agora iremos solicitar o número ao usuário. Então, printf digita as senhas. Como queremos a nossa senha até 5 senhas, então pediremos aqui no nosso laço de repetição para int i igual a 0 e menor que 5 e mais, gets matriz no índice i, lendo a matriz com espaço, sem restrições de caracteres, chamando a função valida senha e verifica se é válida ou não. Outro laço de repetição que irá percorrer e verificar. Então, para i igual a 0 e menor que 5 e mais. Agora, R receberá a válida senha,
com matriz no índice i, chamando a função. Faremos também um laço de decisão. Então, se R igual a 1, printf senha válida. Se não for válida, printf senha inválida. Return 0, fim do programa. Você está ajudando a desenvolver um sistema de gerenciamento de weblog chamado Blogo. Embora Blogo coloque todo o conteúdo direto no website em HTML, nem todos os autores apreciam usar tags HTML em seus textos. Para tornar a vida deles mais fáceis, Blogo oferece uma sintaxe simples chamada atalhos, para obter alguns efeitos textuais em HTML. Sua tarefa é, dado um documento escrito com atalhos, traduzi-lo para HTML apropriado. Um atalho é usado para colocar textos em itálico. HTML faz isso com tag. Abre tag em itálico, fecha tag em itálico. Mas no Blogo, um autor pode simplesmente colocar um pedaço de texto entre dois caracteres de sublinhado, por exemplo, underline. Portanto, onde um autor escreve, Blogo vai publicar o seguinte. Outro atalho serve para colocar texto em negrito, o que, em HTML, é feito com as tags abre negrito e fecha negrito. Blogo permite aos autores fazer o mesmo com pares de caracteres de asteriscos. Quando um autor escreve o texto, ele vai sair no website assim. Crie um programa que pede para o usuário preencher com um texto contendo atalhos itálico e negrito as linhas de uma matriz com dimensões 5 por 100. Ao final do programa, deve apresentar o texto traduzido para HTML. Observação: o caractere sublinhado underline, como também o caractere asterisco, ocorre no texto um número par de vezes. Nenhuma substring do texto entre um par de sublinhados ou entre um par de asterisco pode conter outros sublinhados ou asterisco, respectivamente. Na questão 1, a gente vai começar com int main, criar uma variável do tipo char, matriz 5 por 100. Em seguida, a gente insere um int auxiliar igual a 2 e depois um auxiliar de 2 igual a 2. Depois a gente cria um int i, j, que são linhas e colunas, um printf, que é digite a frase, barra n. Em seguida, a gente cria um laço de repetição de for, i igual a 0, i maior ou igual que 5 e mais mais. Em seguida, boto o gets, matriz de i. O gets, nesse caso, é sem restrições de palavras de matriz no índice i. Depois, um printf barra n. Depois do printf barra n, a gente insere outro laço de repetição, que é for, de i igual a 0, i maior que 5 e mais mais. Em seguida, o for, j igual a 0, uma matriz de i de j, que é diferente de barra 0 e j mais mais. Depois a gente insere um if de matriz de i por j, que é igual a igual do caractere de asterisco. Outro if de auxiliar de porcentagem 2 e igual a 0, um printf de caractere i e uma variável aux mais mais. Um else if, com auxiliar por 2 igual a i, um printf de barra i e um caractere de auxiliar mais mais. Um else if de matriz i por j igual a underline. E um if aux 2, que é por 2 igual a 0. E um printf de b e um caractere de auxiliar 2 mais mais. Em seguida, a gente faz outro else if, que como anteriormente, a mesma coisa, só que no lugar do underline a gente bota um igual a 1. E para encerrar o nosso programa, a gente faz um else, um printf de %c, com uma matriz de ij, e encerra com o printf de barra n, que é inserir nova linha, e por fim a gente encerra o programa com o return 0.